O título da nossa reflexão, ele pode parecer um pouco técnico, teológico, mas eu gostaria de pedir a você que procurasse atentar ao que nós vamos tratar hoje e não criasse nenhuma barreira, nenhum preconceito do que nós vamos tratar. Nossa oração é que o Espírito Santo dê esse discernimento para cada um de nós, da importância do que nós vamos tratar hoje. É absolutamente imprescindível nós sabermos como entender, como estudar a palavra de Deus. Em um mundo em que se usa tanto, especialmente no nosso país, onde se usa tanto o nome de Jesus e a Bíblia para trazer ensinos que não têm base nem em Jesus, nem na Bíblia. Essa palavra interpretação, ela é encontrada na Bíblia, não é uma questão técnica, não é de conhecimento apenas. Não seria revelação? Primeiro texto nosso para nós observarmos, 2 Pedro, capítulo 1, os versículos 20 a 21. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia não é somente anunciar o futuro. Todas as vezes que nós ouvimos a palavra profecia, nós entendemos que é falar algo do futuro. É também, mas não é só isso. E em muitas vezes, ou eu diria na maioria dos casos que a palavra profecia aparece, ela não está relativa ao futuro, ela está uma palavra de Deus. Profecia é palavra de Deus, muito para nos exortar, para tratar conosco. Então nenhuma profecia da Escritura, das Escrituras, Gênesis, Apocalipse, a única fonte de revelação, entenda, irmãos, a única fonte de revelação, porque hoje nós estamos ouvindo muitas revelações, mas a única fonte de revelação que nós temos chama-se Palavra de Deus. Provém de particular, privada, pessoal, exclusiva. Nenhuma profecia, ensino da palavra, vem de particular interpretação. Eu tenho uma revelação aqui, alguém me trouxe isso, ela é exclusiva, ela é particular. Então, nenhuma profecia da Escritura, pode ser de homens, mas da Escritura, não é de particular interpretação. Interpretação, explicação, trazer esclarecimento, compreender o que nós estamos lendo. Não é somente ler, nós temos que entender o que nós estamos lendo. Porque a profecia nunca, a palavra de Deus nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas homens santos de Deus falaram inspirados. Deus conduziu, inspiração é que Deus conduziu aqueles homens para escrever o que eles escreveram. Algumas vezes Deus literalmente ditou, especificamente, muito mais vezes no Velho Testamento, assim diz o Senhor, e Deus falava pelos profetas. E por inspiração, por direção, no Novo Testamento, Deus dirigia pelo Espírito Santo, o Espírito Santo que habitava em Paulo, em João, em Lucas, em Mateus, em Pedro, dirigia aqueles homens para escreverem o que eles escreveram. O Espírito Santo é o agente das Escrituras, é aquele que deu a direção para aqueles homens escrevessem o que nós temos hoje, que é a palavra de Deus. A palavra interpretar aqui, no grego, só a gente sempre reforçar, não é que querer mostrar conhecimento, mas é porque o Novo Testamento foi escrito no grego. E essa palavra aqui significa epilésios, e significa tornar compreensível. Vem da palavra mais familiar para nós, hermenêutica. Como estudar, como entender, como compreender a palavra de Deus. Esse tipo de profecia, palavra de Deus, ainda existe, ou esse tipo de revelação ainda existe? Vamos ver o que a palavra de Deus tem a dizer.
Hebreus capítulo 1, versículos 1 a 2. Há muito tempo, Deus falou, profecia. Deus falou por meio de homens, isso então chama-se profecia, é Deus falando usando homens. Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos nossos antepassados, ou aos pais, porque o autor aos Hebreus era um judeu, então falando aos pais, os ascendentes dele. Ele falou pelos profetas, não somente os profetas no Velho Testamento, mas todo o Velho Testamento, Pentateuco, os Salmos, os livros poéticos, os profetas. Deus falou por meio deles. Há muito tempo, nestes últimos dias, o autor de Hebreus está falando nos últimos dias que começaram quando? Quando o Espírito veio à igreja no Pentecostes, Atos capítulo 2. Nesses últimos dias e desde então, desde o Espírito Santo da vinda dele até hoje, nós estamos vivendo nos últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. A igreja não tem mais revelação no sentido de palavra de Deus, não existe isso mais. A igreja cristã, a igreja protestante, a igreja evangélica, ela crê na suficiência da Escritura, da Bíblia. Não existe, eu não preciso buscar revelação de quem quer que seja, eu tenho a palavra de Deus na minha mão. E ninguém tem mais autoridade do que a palavra de Deus, não existe autoridade maior. Ainda que alguns digam que tem uma revelação nova, não existe isso na palavra de Deus. E, irmãos, isso não é estranho no meio evangélico. Essas novas revelações não são estranhas, elas acontecem a todo momento, em vários lugares. Mas não existem revelações novas à parte da palavra de Deus. Existe uma compreensão pelo Espírito para entendermos a revelação que já nos foi dada, que é a palavra de Deus. É claro que para crer na palavra, só com revelação, olha, faça essa distinção, para crer na palavra só por revelação. Agora, para entender o texto, é necessário compreender, interpretar, eu saber o que eu estou lendo. Quando você lê uma notícia de um jornal, você vê a manchete, você já consegue entender do que aquela manchete está tratando. Assim é com a palavra de Deus. Você lê alguns textos e você entende racionalmente. Agora, para compreender, aliás, para ter revelação daquilo como palavra de Deus, aí precisa a ação do Espírito de Deus. Nós estamos falando de entender o que está escrito. Muitos que não querem saber do Evangelho, eles se defendem, mas essa é a sua interpretação. Outro dia eu ouvi isso, essa é a sua interpretação, então tal. O que você entende de que Jesus disse, necessário vos é nascer de novo? Você pode não entender o que é nascer de novo, porque precisa da revelação, mas você sabe que alguma coisa precisa acontecer. Você não sabe o que é nascer de novo, mas você sabe que precisa alguma coisa acontecer, para herdar o reino de Deus. Então a pessoa consegue entender isso. Agora, vamos ver um texto da palavra aqui, que é claro para isso. Mateus capítulo 26, versículos 63 a 65. Eu quero que nós entendamos o seguinte: você pode entender o escrito, mas para crer precisa de revelação. Aqui Jesus está onde? Diante do sumo sacerdote, no sinédrio, ele está sendo julgado, se ele vai ou não para a cruz. Jesus permaneceu em silêncio. O sumo sacerdote lhe disse, exijo que você jure pelo Deus vivo se você é o Cristo. Esse era o ponto que os judeus queriam pegar Jesus, o Filho de Deus. Diga-nos, tu mesmo o disseste, respondeu Jesus, ou seja, eu sou. Mas eu digo a vocês, não somente isso, Jesus respondeu, eu digo a vocês todos, chegará o dia em que vereis o Filho do Homem, vocês vão ver o Filho do Homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. O sumo sacerdote entendeu o que Jesus disse? Totalmente, porque ele disse, foi quando o sumo sacerdote rasgou as próprias vestes e disse, blasfemou, quem pode dizer que é filho de Deus? Isso é uma blasfêmia, porque precisamos de mais testemunhas. Vocês acabaram de ouvir, ele entendeu o que Jesus disse, mas não creu no que Jesus disse. Para crer, só revelação, para entender, todo mundo tem a capacidade de entender. É claro que há textos na palavra que são difíceis, nós vamos ver, mas em sua grande maioria, para cometer um erro de português, as pessoas conseguem entender.
O sumo sacerdote entendeu, mas não creu. É aqui nesse ponto, que é a interpretação, que os maiores erros acontecem. Por isso que o assunto é fundamental. É na compreensão do que diz a palavra de Deus. Há homens de Deus, bíblicos, cristocêntricos, que interpretam textos de formas diferentes? Claro que há. Nós cremos há homens de Deus que pensam de maneira diferente em relação ao batismo. Há homens que pensam diferente, por quê? Porque nós somos falhos. Nós não temos a compreensão total de verdades da palavra de Deus. A ceia, por exemplo, alguns irmãos entendem de forma diferente. Há uma limitação para nós compreendermos? Há sim uma limitação. Agora, isso não nos isenta das nossas responsabilidades. Se eu entendi uma coisa errada, eu sou responsável por tê-la entendido errado. Eu fui ensinado errado. Outra coisa, se você foi ensinado errado, saiba, a partir de mim, eu sou responsável do meu ensino, eu vou prestar conta de Deus. Mas se você foi ensinado errado, não vai dizer depois que eu fui ensinado, eu estou no engano porque eu fui ensinado, porque você é responsável. Porque assim como eu, você também tem a palavra de Deus nas suas mãos. Nós não temos a nossa responsabilidade isenta. Há erros e erros. Crer em formas diferentes do batismo é um erro. Crer em formas diferentes de salvação é outro erro completamente diferente. Não existem. Se eu creio que a salvação é pela graça, somos justificados pela fé, salvos pela graça, e aquele lá que se diz cristão diz que ele é salvo pelas obras, isso não existe compatibilidade. Nós não somos irmãos, nós não cremos na mesma verdade. Agora, eu creio que há irmãos, por exemplo, que creem que Jesus vai vir antes da tribulação, outros que vai vir depois da tribulação. Nós podemos respeitar essas diferenças. Há erros e erros, e independentemente de quais sejam eles, nós somos responsáveis. Uma das razões de muitas divisões na igreja se dá na questão de interpretação dos textos. Há situações, e aí é que é um ponto, há situações que a divisão ela é inevitável. A igreja de Cristo é uma só. Não foi da vontade do Senhor que houvesse divisões, e elas existem. Mas há situações em que tem que haver divisão. Porque se você continuar, alguém trazendo um ensino contrário à palavra de Deus, e você permanecer, você está compactuando com aquilo. Eu posso conviver com alguns irmãos que pensam diferente em alguns detalhes na palavra de Deus, e que são muito poucos. Agora, salvação, palavra de Deus, quem é Jesus, quem é Deus, quem nós somos, aí não tem como ser diferentes. Essas palavras que torcem o ensino bíblico chamam-se heresias. Heresias são quaisquer ensinos que se afastam dos ensinamentos da palavra de Deus. E as heresias acontecem onde? Na igreja. Porque lá fora não é cristão. As heresias acontecem no meio cristão. A gente vai ver Pedro, 2 Pedro, capítulo 2, versículos 1 a 3. Olha o que Pedro tem a dizer. E presta atenção, irmãos, na exortação, no alerta. Aliás, a carta, 1 Pedro e 2 Pedro, como ele fala disso para nós termos cuidado. No passado surgiram falsos profetas no meio do povo. Velho Testamento, havia os profetas de Deus, sim, mas havia os falsos também. Como também surgirão entre vocês falsos mestres, ou seja, isso sempre aconteceu, não é novidade, sempre houve na história da fé cristã. Estes, como eles agem? Estes introduzirão, eles vão trazer para o meio do ensino verdadeiro, secretamente, não é algo escancarado, começa sutil. E aí, se nós não temos cuidado na palavra, nós vamos ser engodados. Heresias destruidoras, chegando a negar o soberano que os resgatou. Essas heresias, elas vão chegando, elas vão entrando, distorcendo, até o momento que nega a suficiência do sacrifício de Cristo. Nega quem Jesus é, o que ele veio fazer. Mas ela não chega assim escancarada, ela vai entrando devagar. E o que vai acontecer com eles? Eles vão trazer sobre si mesmos repentina destruição. E aqui é triste. Muitos
Muitos lá fora, não estou falando de lá fora, não estou falando de falsa religião, não estou falando de dentro da igreja. Muitos seguirão os caminhos vergonhosos, sempre tem envolvidos com esse distorção, devassidão, indecência, péssimo testemunho, corrupção, mentira. Desses falsos, sempre vão ser pegos em questões como essas. Muitos vão seguir os seus caminhos, desses homens, e por causa deles, é mais triste ainda, por causa desses, fala de igreja evangélica, eu sou evangélico, eles vão olhar para a TV e vão ver que isso aí, você é daquele que só fala de dinheiro, que promete cura e não cura, e quer dinheiro em troca. Por causa desses, o caminho da verdade seria difamado. Por causa dos falsos, a verdade seria difamada. Agora, muito bem entendido, cada um deles, cada um de nós é responsável por receber ou não esses ensinos. Em sua cobiça, tais mestres, olha que característica interessante para identificar, tais mestres os explorarão com histórias que inventaram, interpretações com o objetivo de enganar. Uma coisa é eu desconhecer a palavra, eu estar enganado, mas querendo a verdade. Se eu quero a verdade, o Espírito vai trazer. Mas há aqueles que têm o objetivo de enganar. Há muito tempo a sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Homens de Deus divergem quanto ao batismo, quanto ao arrebatamento, quanto ao relato da criação, mas homens de Deus não divergem para quem é a glória. Homens de Deus não divergem para quem salva. Homens de Deus não divergem como o Espírito Santo age. Homens de Deus não divergem quanto às Escrituras, a suficiência das Escrituras. Entende como cuidado é necessário? A palavra de Deus é verdade? Sim. Ela é clara? Sim. Depende de autoconhecimento intelectual, acadêmico, precisa fazer teologia, cultura? Não. João e Pedro eram chamados de ignorantes, iletrados. Esses ignorantes aí falando de Jesus. Agora, isso significa então, de qualquer jeito? Não. A palavra tem inúmeras exortações de como nós devemos chegar a ela. Habite ricamente a palavra. Para quem? Para pastores? Cada um dos que creem. Habite ricamente a palavra. Colossenses 3,16. Medita nela de noite. Ruminar a palavra, pensar nela. Estudar a palavra com detalhes. Salmos 1, 2. Os bereanos examinavam todos os dias nas Escrituras, estudavam a palavra. Jesus disse em Mateus 22, 29, que o erro daqueles homens era não conhecer as Escrituras. Então eu e você somos responsáveis. E se nós estamos falando amém para a heresia, eu e você somos responsáveis. Por quê? Porque nós não examinamos na palavra. Essa semana eu vi um vídeo de um apresentador americano, chama Bill Maher. Ele é um blasfemador, e ele fez um vídeo para satirizar a fé. E ele vai chegar e conversar com um pastor de uma linha neopentecostal, e vai dizer assim: mas você está andando com esse terno e com o carrão e falando que Deus está aí para abençoar. E ele diz assim: mas Jesus não tinha onde reclinar. O cara diz isso para ele, e o pastor não sabia do que ele estava falando. Não, Jesus foi rico, ele falou. Jesus foi rico, que nem um grande dono de uma grande rede de TV. Jesus foi rico, ele é o Filho de Deus, e seu Filho de Deus também tem direito a tudo. Isso tem nada a ver com o Evangelho. Isso tem nada a ver com o Evangelho. 2 Pedro, capítulo 3, versículos 15 a 17. Por que é necessário o exame cuidadoso da palavra, e eu e você temos que fazer isso? Olha o que Pedro disse. Tenham em mente que a paciência de nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que Deus lhe deu. Pedro já está falando dos escritos de Paulo. O ponto que eu quero que a gente entenda é a seguir. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas. Pega Romanos, Efésios, Colossenses,
Gálatas, e vai ver o que Paulo diz, ele está falando a mesma coisa, sempre. Falando nelas desses assuntos. Aí o ponto é este. Agora, suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender. Sim, Pedro está dizendo isso. Difícil de interpretar. Algo que requer, agora ele não está dizendo que é impossível. Ele está dizendo que requer estudo, exame, buscar na palavra, buscar o Senhor para poder compreender. E aí, o que acontece com esses estudos, com esses escritos difíceis, os quais os ignorantes em relação à verdade e instáveis, nunca foram firmes na verdade, torcem. Esses pegam isso e distorcem, deturpam. Eles começam assim, para distorcer depois tudo da palavra. Eles fazem isso com as cartas de Paulo e com as demais escrituras. Pega texto do Velho Testamento, tira dele do contexto e vem fazer um monte de besteira, dizendo que é em nome de Deus, em nome de Jesus. Portanto, amados, eu e você, sabendo disso, desse tipo de ensino feito em nome de Jesus, guardem-se, protejam-se. De que forma? Com esse livro que nós temos na nossa mão, examinando, buscando nele, buscando, meditando, estudando a palavra. Porque se nós não abrirmos, se a nossa Bíblia é domingo à noite, é muito pouco e nós vamos cair no engano. E todo mundo cai no engano, e quando você vai confrontar, fica bravo ainda. Guardem-se para que não sejam levados pelo erro. É possível cristãos serem levados? Se não fosse possível, por que Pedro está dizendo isso? Levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Estudamos a palavra para adquirir conhecimento? Não. Estudamos a palavra porque a única forma que eu tenho de ouvir o meu Pai é pela palavra dele. Ele usa homens? Usa homens, é claro que usa. Mas os homens, quando são usados por Deus, falam da palavra. Eles não filosofam, eles não têm as suas ideias, eles não dizem assim, põe a Bíblia do lado que agora eu vou falar. Não, a Bíblia tem que estar aqui. Eu tenho que apresentar a palavra. O homem de Deus apresenta a palavra, ele não tem nada para falar dele mesmo. Hoje qualquer cristão que deseje tem acesso a uma infinidade de ferramentas, mas a maioria não quer. Nós tomamos café na quinta-feira e um irmão foi lá conversar, e a gente estava conversando, eu e o Thomas, e aí ele chegou e falou assim, eu quero conhecer um pouco mais do Senhor, eu creio no Senhor, mas eu quero falar, querido, você está com uma... Essa é um ótimo começo. Falei, Thomas, o que você tem para indicar? Ele falou alguma coisa, eu vou te mandar um e-mail, irmão. Eu mandei um e-mail para ele, lá tem material para ele estudar para muito tempo. Agora, o que depende? Dele querer. Precisa de um teólogo ensinando? Não, basta ele querer estudar a palavra. Por isso que o assunto é fundamental. Por isso que nós, quando fomos começar a comunidade, nós ficamos por 22 encontros estudando isso aqui. Para deixar bem fundamentado. Porque vai vir gente, e vem gente de outras igrejas, e que vem com ideias totalmente distorcidas, e que você vai ter que confrontar, querido, aqui nós não cremos assim. E normalmente não vai gostar, vai achar ruim. Mas a nossa preocupação é estar firmado na palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é que é a nossa base. Dentro da cristandade, quando a gente fala de cristandade, é todo mundo que se diz cristão. Católicos, espíritas se dizem cristãos. Todos valorizam a Bíblia, citam a Bíblia. Todo mundo fala de Jesus e cita a Bíblia. É lindo. A grande questão é como é que se dá essa valorização. Qual papel as Escrituras têm para nós? E para a gente poder entender, a gente precisa estudar. E como é que a gente estuda a palavra? E aqui eu vou trazer 3 pontos e maneiras de estudar a palavra, e que a gente vai identificar como nós devemos estudar a palavra. Primeiro dessas características, aqui tem as 3, né? Olha, os termos podem ser técnicos, mas a gente vai entender o conceito deles. Nós não vamos ter tempo para trabalhar o último, que é o nosso. Mas a gente vai conseguir identificar os outros. Interpretação crítica.
interpretação alegórica e mística, e interpretação histórica e literal. São esses três modelos de estudo da palavra, e que a igreja evangélica, vamos trazer para a igreja evangélica, usa para estudar a palavra. A crítica, o que é crítica? O que é interpretar criticamente? Essa interpretação, estudo da palavra, ele tem como fundamento exclusivo a razão. Para este modo, a análise crítica e irracional é suficiente para o homem entender o mundo e resolver esses problemas. Esses pegam a palavra de Deus, leem, e tudo que é sobrenatural é metáfora, não existe. Jesus não ressuscitou, Jesus não curou. Ah, mas isso daí não tem na igreja. Não tem. Nós fizemos um estudo de finanças, a gente vai em várias comunidades, e o pastor dessa comunidade me indicou um livro que chama Jesus Antes do Cristianismo, de um padre. E ele diz assim, olha, leia o livro com a mente aberta. Jesus antes do cristianismo. Para os judeus, o maior milagre da Bíblia foi o do Êxodo, a travessia do Mar dos Juncos, e não do Mar Vermelho. A Bíblia diz o Mar Vermelho, ele está falando assim que é o Mar dos Juncos, já está desconsiderando. O Mar dos Juncos é um pântano, não é um mar. O Mar dos Juncos é um pântano. Todos os exegetas sérios, todos os que estudam a palavra, ou seja, quem estuda de verdade a palavra, concordariam em afirmar que essa travessia e o subsequente afogamento do exército, porque assim, lá atravessaram no pântano 2 milhões de pessoas no pântano e morreram todos os soldados do Egito no pântano afogados. Os exegetas sérios, eles estão dizendo assim, não, isso não é, isso é tudo figurado. Eles podem ser explicados pelos fenômenos naturais. Então, Deus não abriu o mar para as pessoas passarem. Não foi o mar que se abriu e o povo hebreu passou, depois afogou, Deus fechou o mar para os egípcios morrerem. Não foi isso não, isso é uma linguagem figurada. E ele usa isso, é um pastor de uma igreja, de uma denominação tradicional, trouxe isso. Agora o que tem isso de palavra de Deus? O que tem isso? Não crer no sobrenatural? Por que eu creio em ressurreição? Por que eu creio que um dia Jesus vem com as nuvens do céu com poder e glória? E que cada joelho que já pisou aqui vai se dobrar diante dele? Isso que é mais metáfora? Não, isso é real, isso é literal. Muitas faculdades de teologia liberais, com seus intelectuais, se utilizam disso para formar pastores. Eu participei de um evento com jovens de uma grande igreja, aqui, tradicional, que o líder do louvor daquela grande igreja, uma igreja para 3 mil pessoas, dizia assim, ó, Jó não existiu. A gente sabe, né, Marco? Porque a gente estava falando de teologia, a gente sabe que não existiu, Jó. Não, eu não sei não, Jó existiu, a palavra fala dele. Há muitos desses na igreja, mas proporcionalmente, a gente poderia falar muito disso. Isso se chama liberalismo teológico. Não creem em nada da palavra. Não creem nas verdades da palavra de Deus. O outro ponto, esse acontece, mas proporcionalmente à outra linha de interpretação, ela é pequena. E o grande problema é a outra. A alegórica e a mística. Cada pessoa, a pessoa lê o texto bíblico, atribui o sentido que preferir aos textos da palavra. Deus mandou, olha irmãos, a Bíblia diz que Deus falou que onde você colocar a planta do seu pé, aquela terra será sua, aleluia, glória a Deus. E você vai lá na data que você quer, põe o pé lá e professa que vai ser sua, aleluia, glória a Deus. Eu pego um texto, tiro daquele contexto que não tem absolutamente nada a ver, isso é para citar um dos milhares de exemplos, e faço disso uma autoridade. O sentido literal, histórico e contextual, o contexto é insuficiente. Não, você está na letra. Você está na letra, a letra mata. Esse negócio de estudar a palavra, isso é só para entender. Nós precisamos da revelação do Espírito. Revelação do Espírito para distorcer as Escrituras, das quais o agente é o Espírito. Esse modo de ler a Bíblia é o que mais tem causado distorções, heresias e aberrações na igreja. Na maioria das vezes, distorcem os textos bíblicos e servem de justificativa para as mais bizarras interpretações e práticas. Por quê? Por causa da sua linha de estudo da palavra. E fala para alguém, não gosta.
Isso é crítica de um tradicional. Você é um tradicionalzão, frio, sem o espírito. É um acadêmico, está na letra. Você precisa da liberdade do espírito. Isso é que se diz. Agora, a nossa base qual que é? Palavra. Olha só, presta atenção nessa interpretação dessa linha dos pentecostais. Eu estou dizendo, eu citei duas igrejas grandes, que não são pentecostais, mas que estão trazendo essas práticas para a chamada igreja tradicional. Agora, olha o que diz esse homem em relação a essa linha que tem esse tipo de interpretação. Presta atenção. Os pentecostais, apesar de alguns dos seus excessos, são frequentemente elogiados por recapturar para a igreja o seu brilho alegre, entusiasmo missionário e vida no espírito. Mas eles são, ao mesmo tempo, notados por sua interpretação bíblica ruim. Ainda que tenha um espírito, mas quando você vai comparar esse espírito, você vai olhar para a palavra e tentar entender, você não consegue encaixar onde que aquela manifestação do espírito está na Bíblia. Primeiro, a sua atitude para com as escrituras regularmente inclui um desrespeito geral para o estudo profundo da palavra. Quando você fala, não, irmão, mas vamos ver o que é a palavra de Deus, vamos estudar o contexto, ver direitinho, não vamos andar para esse caminho, não, porque parece que o texto... Não, eles não querem isso, porque chamam isso de letra. O fato é que a hermenêutica, que é o quê? Como se interpreta a Bíblia, simplesmente não é uma característica pentecostal. As escrituras são a palavra de Deus e devem ser obedecidas, eles dizem isso. Contudo, no lugar da busca pela correta interpretação, estudo da palavra, ele desenvolveu um tipo de hermenêutica pragmática. O que é isso? Não é doutrina, não é a palavra que rege, mas é o que acontece, é a prática que define verdade. É provável que seja justo e importante notar que, em geral, a experiência do pentecostal precedeu a sua hermenêutica. O que ele quer dizer? Eu sinto, então não preciso de comprovação bíblica. Quem disse isso é um dos grandes teólogos pentecostais. Não é alguém de fora. Fala assim, gente, está errado. O sentir o Espírito, as minhas manifestações, elas têm que estar pautadas na palavra. Não é porque eu sinto alguma coisa, que é alguma coisa sobrenatural, que é o Espírito. Não. Só é do Espírito se tiver base na palavra. O que significa isso? Que o sensorial, a emoção, o sobrenatural, as revelações, visões, sonhos, profecias pessoais se sobrepõem a autoridade das Escrituras. Mas quando nós falamos da questão da Igreja Católica, por exemplo, a Igreja Católica aceita a Bíblia e a tradição no mesmo nível. Não, para nós a Bíblia é a base. Se a tradição não se encaixa na Bíblia, joga a tradição fora. A gente está pegando a experiência e está colocando acima da Bíblia. E é isso que está acontecendo. Veja a gravidade disso. Agora olha só, isso aqui é um site de uma grande igreja pentecostal aqui em Londrina. A igreja, fulana de tal, crê na inspiração. Você vê lá, o que nós cremos? A igreja tem o seu site, está lá. O que nós cremos? Profissão de fé. Crê na inspiração plena e total da Bíblia. Cremos que a mesma é a única palavra infalível de Deus e a autoridade máxima e suprema em todos os assuntos de fé e de conduta. Ou seja, nós cremos isso, a igreja crê. Isso é verdade absoluta. Isso é verdade para a igreja verdadeira. Isso é verdade para a igreja da reforma. A igreja que crê na suficiência das Escrituras. E o padre, apóstolo, bispo que falar contra, está fora, nós não queremos saber. Isso está numa igreja pentecostal. Agora, essa igreja pentecostal, há um tempo atrás, tinha unção da cola na parede. A pessoa começava a ir e grudava na parede e não conseguia. Ela começava a rir sem parar, porque era o Espírito Santo. Um jovem que eu conversei, de 18 anos, que não sabia o que era novo nascimento, ele foi num acampamento de homens, e ele falou assim para ele, meu filho, para você falar em língua, você comecei assim, ó, e começa a repetir essas palavras que daqui a pouco você fala, o que tem de base bíblica para isso? Mas essa igreja, está no site deles isso. Agora, isso é verdade? A autoridade máxima e suprema em todos os assuntos de fé e conduta? Se fosse, essas práticas não aconteceriam. Entende como é sério? Você consegue perceber, irmãos? Não é mais professar alguma coisa. Entende? Como é sério? Não acontece só nas igrejas pentecostais isso. Está acontecendo nas chamadas igrejas tradicionais.
E a liberdade do Espírito? Mas você está cerceando a liberdade do Espírito. E aí eles vão citar 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Ora, o Senhor é Espírito, e onde há o Espírito do Senhor, há liberdade. É verdade isso? É lógico que é Bíblia. Mas liberdade para imitar leão, liberdade para não pregar a palavra, para sair correndo no louvorzão, isso é liberdade do Espírito? Primeiro que o contexto do texto não quer dizer nada disso, liberdade de você fazer o que você quiser. Você olha o contexto, você vai ver que não é isso. O segundo, é claro que o nosso relacionamento com o Senhor não é engessado, não é uma formalidade, não é, olha, aqui é regrinha, tudo fechado, não, nós temos essa liberdade. Mas a liberdade, ela tem um parâmetro que se chama Palavra de Deus. É a Palavra de Deus que estabelece o que é liberdade, e não o que eu sinto, o que eu gosto de fazer. Para pegarmos esse texto, vamos para um outro, que Paulo está falando inclusive para os irmãos de Corinto. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33, porque Deus não é um Deus de desordem, é o Deus que é a liberdade do Espírito, mas esse mesmo Deus que dá a liberdade do Espírito, Ele não é um Deus de desordem, senão de paz com todas as igrejas do santo. Não é formalidade, é liberdade, dentro dos parâmetros da palavra de Deus. Para alguns, quanto mais estranho, diferente e inusitado, mais espiritual. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Ela nos diz que o fruto do Espírito é domínio próprio, ela nos diz que o Espírito dá bom senso, dá equilíbrio, dá sabedoria, e é um espírito de moderação. Agora, quando você olha para essas realidades, você vê isso. Outra consideração fundamental: quem dirigiu os homens santos de Deus para escreverem as Escrituras? O Espírito Santo. Qual é então a base para nos julgarmos as ações do Espírito Santo? A palavra que Ele deu. Então você está julgando. Não julgueis. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29. Não julgueis, olha, aquele homem, ele está latindo. Muitas pessoas estão latindo dizendo que é unção do Espírito. Quem é você para julgar? O duro é que no contexto aqui do texto não é nem para discernir o que ele está falando, porque eles estão imitando animais. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29. Tratando-se dos profetas, aqueles que chegam assim como eu estou aqui falando, falem 2 ou 3 na reunião da igreja, os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Falou em nome de Jesus? Julga de que maneira? Dessa maneira aqui, quando aqueles homens lá foram ouvir Paulo, examinando na palavra. Espera aí, Paulo, você é Paulo, tá? Mas eu quero saber se o que você está dizendo, Paulo, está na palavra. Porque se não estiver, Paulo, não interessa quem é você. Os julgamentos nós estamos julgando experiência. O pastor fulano de tal que traz isso nasceu de novo? Não sei, e não é meu papel. O pastor fulano de tal que está trazendo esse ensino errado, eu posso julgar sim, eu devo julgar o ensino dele, para saber se o que ele diz é verdade. Se não está na palavra, não aceito, não interessa quem quer que esteja falando. Outra coisa, e para nós terminarmos, o profeta, quando ele é julgado, ele não fica contente quando você confronta, porque a palavra fala assim, ele vai citar um texto que diz assim: não toqueis no ungido do Senhor. Olha, não toque no ungido do Senhor. Mas o ungido do Senhor que você está falando não tem base na palavra do Senhor que você diz que é ungido. E normalmente, eu diria 99,9% não gosta de ser confrontado. Como que os apóstolos agiam? 1 Coríntios capítulo 4, versículos 10 a 13, para nós terminarmos essa primeira parte. Na semana que vem, se o Senhor permitir, nós vamos entrar em como nós devemos estudar a palavra, para que nós possamos evitar esses tipos de engano, já que eles estão tão próximos de nós.
Olha só como os verdadeiros ungidos do Senhor agiam. Olha só a vida dos verdadeiros ungidos do Senhor como era. Nós somos loucos por causa de Cristo, por causa do que nós anunciamos, o Evangelho, a proclamação da cruz. Mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos. Todos eles, ou se não todos, a maioria morreu por amor a Jesus. Todos eles, ou se não a maioria, não tinha nada. Compara com a realidade dos ungidos hoje. Uma característica muito comum dos ungidos: eles são ungidos em vários aspectos, especialmente na unção financeira. Nós somos fracos, vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Até agora estamos passando necessidade, fome, sede, necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente. Não temos residência certa e trabalhamos arduamente com as nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Não vamos ficar bravos com quem está trazendo a palavra para nos confrontar. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora, nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo, por amor a Cristo. Compara os ensinos, compara a palavra, compara com a vida de homens de Deus na história. Você vai ver que tem alguma coisa muito errada. Muito errada. Todos estes citam Jesus, citam a Bíblia, citam o Espírito Santo. Mas o que práticas como essa? Irmãos, eu tinha várias outras aqui, eu estou olhando o relógio lá. Tem cada coisa que não dá para acreditar. Em nome do Espírito Santo. O que essas práticas têm a ver com a verdade da palavra? Qual é a evidente gravidade? Por que é importante nós aprendermos como estudar a palavra? Porque a simples menção dos fundamentos, a simples menção de eu dizer que a Bíblia é a única regra de fé e prática, falar isso não vale nada. Isso precisa acontecer. E como acontece? Fidelidade à Escritura. Deixa a palavra de Deus falar. Quais as aplicações práticas para mim e para você? Quais são, irmãos? Se eu e você não buscarmos na palavra, nós vamos ser enganados. Ninguém está vacinado. Aqueles irmãos trouxeram ensinos para a igreja, as cartas eram para a igreja. Estudar a Bíblia, examiná-la com diligência, com afinco, cuidado, oração e da maneira correta. Todos os cristãos têm essa responsabilidade. Se você nasceu de novo, você tem essa responsabilidade. Isso não é só para líderes e para pastores. É claro que líderes e pastores vão responder pelos seus ensinos. É muito mais sério. Mas ninguém vai poder dizer: ah, Senhor, eu fui enganado, eu não sabia. Eu e você somos responsáveis. É sério isso? Não, irmãos. Como é que nós vamos poder estar preparados? Examinando, estudando, buscando na palavra de Deus, sendo fiéis à palavra de Deus. Aí nós vamos poder compreender e discernir o tempo que a gente está vivendo. Na semana que vem, se o Senhor permitir, nós vamos trazer então como que nós devemos estudar a palavra de acordo com ela mesma, para poder então compreender e entender, estarmos firmados na verdade da palavra. Vamos orar. Senhor, nós precisamos da direção do Teu Espírito, para que o Senhor nos incomode a Te buscar, em primeiro lugar, não só da boca para fora, Pai. Senhor, nós precisamos de tempo contigo, e tempo contigo, Senhor, é joelho no chão, na leitura da Sua palavra, no exame da Sua palavra,
buscando o que o Senhor tem para nos ensinar, para nos tratar, para formar Jesus em nós. Senhor, o Senhor fala por meio da sua palavra. A tua igreja tem essa base, somente as Escrituras. Senhor, dá-nos essa compreensão, a direção do Teu Espírito para entender que nem todos aqueles que professam o nome de Jesus, que falam do Espírito Santo, que citam a Sua palavra, eles são Teus, Pai. E para nós podermos entender, Senhor, nós temos que ter contato contigo, contato com a Sua palavra. Pai, incomoda cada um dos irmãos que estão aqui, a começar pelo meu, a Te buscar mais intimamente, a andar na Tua presença, a buscar a Tua direção, a buscar a Tua revelação, a ter contato contigo, a ter uma vida devocional na Tua presença. Senhor, dá-nos essa compreensão, essa capacitação que vem de Ti mesmo. Nós Te pedimos, Pai, no nome santo dEle, do nosso Salvador, do nosso Senhor, Senhor, que é aquele que é o dono das nossas vidas, Jesus. Amém.